1975 foi marcado pelo fim da Guerra do Vietnã. O Camboja ele teve participação ativa na guerra, mandando diversas pessoas para lutar no Vietnã do Sul, para apoiar no Vietnã do Sul, e ele sofreu forte bombardeio americano. As tropas americanas invadiram o Camboja e muita gente foi afetada, muita gente morreu no combate. E o Khmer Vermelho, ele foi considerado vitorioso no Camboja, porque eles conseguiram expulsar as tropas americanas do país. E no dia 17 de abril eles foram recebidos como heróis aqui em Phnom Penh, na capital do Camboja. Mal sabia do que estava para acontecer. A partir daí, se ouviu na rádio da cidade um anúncio de que as tropas americanas iriam bombardear as grandes cidades do Camboja, como Siem Reap e como Phnom Penh. A população saiu de casa com medo, correndo, largando tudo para trás, até mesmo separando as famílias, no meio do terror, do medo do que ia acontecer. E só que era um golpe, liderado por Pol Pot, que tinha um ideal, uma utopia de transformar o país no comunismo. E eles tomaram o poder do país de todas as formas, obrigando a população a trabalhos escravos, trabalhos forçados em campos espalhados pelo interior do país. Tomaram todas as riquezas da população. Quando a população conseguiu voltar para suas casas, eles não tinham mais casa, eles não tinham mais para onde ir. E todos os intelectuais do país, todos os intelectuais, mesmo estrangeiros, monges, pessoas que usavam óculos, que detinham qualquer tipo de conhecimento, que sabiam qualquer outro tipo de língua, foram exterminadas, porque o Khmer Vermelho não tinha também nenhuma educação, e eles não queriam que nenhum tipo de influência de pessoas que tivessem algum tipo de informação. A comunicação do país foi totalmente cortada com o resto do mundo, sendo que o único país que teve acesso no período da guerra a entrar no Camboja com jornalistas e outras pessoas dentro do Camboja foi a Suécia, que apoiava o ideal, mas não sabia o que estava acontecendo aqui dentro do país. Tanto é que o primeiro-ministro, o presidente da Suécia, visitou o país logo um tempo depois, né, do final da chacina, de todo o extermínio que teve aqui, e ele mesmo comentou como ele pode ter tido apoiado, né, o que aconteceu aqui. Eu visitei um campo de extermínio, onde dezenas de milhares de pessoas foram mortas quase que imediatamente. Caminhões carregados de cambojanos chegavam 2 vezes por semana no campo de extermínio, e as pessoas chegavam e já eram mortas. E se uma pessoa de uma família era morta, a família inteira tinha que ser morta. A ordem era, se você tem que cortar a grama, que você arranque a raiz. Eles tinham medo de qualquer tipo de retaliação. Eles tinham medo das crianças crescerem com um sentimento de revolta e quererem se vingar. Então todas as pessoas da família obrigatoriamente teriam que ser mortas. Eu vi cenas chocantes de como eles matavam até bebês. Depois eu visitei uma antiga escola que virou o presídio S21, onde as pessoas eram condenadas à morte ali dentro. Eles não eram propriamente mortas ali, mas ali que eles eram torturadas, obrigadas a confessar crimes que não existem, que nunca existiram, e levados para o campo de extermínio. E no final eu ainda tive a oportunidade de assistir uma entrevista com uma sobrevivente, que era uma criança na época, uma mulher que ela contou a história dela, da fuga dela, de como eles faziam para comer, de como eles se escondiam, de ter perdido toda a família durante o caminho, a mãe ter sido mandada para um campo de trabalho forçado, ela para outro, ela criança, a irmã morreu no caminho, o pai morreu no caminho, e a mãe fugiu. Quando soube que ela estava num campo de trabalho forçado perto dela, ela conseguiu fugir para ver a filha. E quando os oficiais chegaram, a filha estava abraçada com ela falou, não me abrace, não chora, porque senão eles vão matar a gente. E então ela tinha que, e uma criança teve que fazer isso. É um horror. Eu vi a foto do cara, do Pol Pot. Me deu um sentimento que eu não sentia há muito tempo. Ódio, rancor, raiva, vontade de... E hoje, isso ainda é muito recente, porque tudo isso acabou em 1979. Eu já tinha nascido, eu nasci em 72. E o mundo não tinha acesso, não sabia o que estava acontecendo aqui dentro. Eles sabiam que tinha acabado a guerra do Vietnã, que parecia estar tudo bem. Não sabia o que estava acontecendo com um ditador aqui dentro desse país.
Então, dos países que eu visitei aqui no Sudeste Asiático, o Camboja, sem dúvida, é o mais pobre. É o mais pobre. É onde eu vi mais tristeza no olhar, pessoas sem educação, sem informação. Agora não, agora o país está mudando. Eu estou em frente ao Palácio Presidencial aqui, né? O país tem mudado. Eu conheci alguns locais já formados em universidades, já vi algumas universidades, vejo algumas crianças de uniforme escolar andando pelas ruas. Mas ao mesmo tempo eu vi muita gente pedindo esmola desde que eu entrei no país, desde que eu atravessei a fronteira a pé do Vietnã, da Tailândia, aqui para o Camboja. Eu vi, logo que eu atravessei, eu já senti totalmente a diferença. Eu tenho um sentimento triste de que toda hora eles estão me passando para trás, querendo passar para trás com o preço de tudo. Isso a gente sente também quando a gente viaja para qualquer lugar turístico, ou qualquer turista sente isso no Brasil, que isso acontece, né? Mas é a parte da história que eu queria conhecer por dentro, que eu conheci e que eu queria mostrar para vocês. Qual que é a sensação, sabe, de estar num país que sofreu tanto, tão recente. Eles vivem hoje uma pseudo-democracia. Em 1988 foi decretada a primeira eleição do país, mas o mesmo cara continua no poder até hoje. Então é democrático. Eles vivem uma paz. Claro que o país foi aberto ao turismo, à ONU, a forças internacionais, mas ainda assim é bem chocante a realidade do local. É bem chocante. Se der para ver aqui, não sei se dá para ver a cara deles, dos líderes do país. E foi o único país que eu vi o único país que eu vi criança cheirando cola. E isso me chocou. O único país daqui do Sudeste Asiático, eu digo. Eu sei que isso é uma realidade triste do nosso país. Mas isso, depois de um tempo viajando, quase 3 meses e meio já na estrada, foi a primeira vez que nos países sul-asiáticos que eu vi crianças pedindo esmola, todo mundo sujo nos cantos, lugares e becos que fedem urina e crianças cheirando cola no meio da rua. Bom, é isso. A gente se vê no próximo vídeo do Perdido, tá bom? Até a próxima. Um abraço.